Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Gente, eu queria muito que vocês acompanhassem essa história que vou narrar. É emocionante. Eu confesso a vocês que, olhando a carta, eu cheguei até me emocionar. Mas antes da narrativa, eu quero pedir que vocês se inscrevam, que vocês deem aquele like, façam aquele joinha e acionem o sininho. O sininho tocou, é mais uma história de saudade. Eu também tenho a Carta da Saudade no rádio, que é na Rádio Capital, às 2 horas, toda tarde, na Capital AM 1040 e FM 77.5. E também tenho aquela promoção que eu espero que você mande a sua carta, conte a sua história, para concorrer a um televisor na promoção Copa do Mundo, Sessão da Saudade. Espero a sua história, espero a sua carta. O e-mail é cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, A Espera, que custou uma vida. Eu conheci Firmino no Jardim Paulistano. Ele solteiro, porém pai de um filho. Sim, solteiro, mas tinha um filho que ele cuidava com todo amor. E eu, viúva, com 6 filhos. Ele trabalhava de faxineiro e eu de diarista. Começamos a nos gostar. E até que com 4 meses de namoro, decidimos morar juntos. Ele se tornou pai dos meus 6 filhos e eu me tornei mãe do filho dele. E logo que nós estávamos morando juntos, eu engravidei de Firmino. E tive uma menina linda, maravilhosa, a qual demos o nome de Fernanda. Logo que Fernanda nasceu, Firmino conseguiu comprar um terreno no Jardim Alegria, que fica em Francisco Morato. E ali construiu a nossa casa. O tempo foi passando e nós, vivendo dentro de muita paz, de muito amor, incrível, como nós nos dávamos bem. Porque Firmino, além de trabalhador, sempre foi muito bom para todos nós. Foi então que fiquei grávida mais uma vez. E veio mais uma menina. Agora, Leandra. Eu e ele já tínhamos combinado de parar por aí. Afinal, já eram muitos filhos. 6 meus, 1 dele, agora 2 nossas. Então, combinamos, chega, para por aqui. E os anos foram se passando. Ele sempre trabalhando duro e eu ajudando muito também. E assim, todos os nossos filhos foram crescendo e só nos dando alegrias. Uns foram se casando, outros não. E foram chegando os netos, com aqueles que estavam se casando. Nessas alturas, Firmino já havia se aposentado. Mas como ele nunca suportou ficar parado, trabalhava com vendas de passes de trem e ônibus todos os dias ele saía para aquela rotina. Ele acordava bem cedo e ia para a Lapa, onde tinha o seu pontinho, aquele lugarzinho dele. E ali ele vendia seus passes de trem, de ônibus e só retornava às 8 horas da noite. As nossas filhas, Leandra e Fernanda, se tornaram lindas moças e estavam estudando à noite na escola do Jardim Alegria. Fernanda no 2º colegial e Leandra na 8ª série. Só que Fernanda cismou de ir estudar em Franco da Rocha à noite. E tanto para ir como para voltar, tinha que pegar ônibus. E como Fernanda vinha tarde, o pai esperava por ela no ponto de ônibus. Isso para que pudessem vir juntos para casa em total segurança. E virou rotina. Ele não queria Fernanda vindo sozinha para casa do ponto de ônibus. Para ir, tudo bem que estava meio claro. Agora, para voltar, não. O Firmino era assim. Chegava do trabalho, jantava e ia se deitar um pouco. E como eu já sabia que tinha que acordá-lo dali 1h30, que era para ele
ir lá no ponto de ônibus esperar Fernanda. Então, chegava 1h30 depois, eu acordava. Firmino, tá na hora. Mas, um certo dia, o dia começou normalmente como sempre. Firmino sai para trabalhar logo cedinho, para vender os seus passes. Sim, aqueles passes de trem e ônibus, ali no seu pontinho, na Lapa. Ele sai como sempre saiu todas as manhãs, depois que se aposentou. Chega à noite, ele volta para casa. Chega à noite, sempre 8h da noite. Aí ele janta, se deita um pouco. E eu já sei que dali a pouco, 1h30, eu tenho que acordá-lo. E lá vai Firmino buscar Fernanda no ponto de ônibus. Mas nesta noite, especialmente nesta noite, quando eu o chamei, ele que sempre se levantava rápido, se vestia rápido, mas nesta noite de 5 de abril, sim, neste último 5 de abril, Firmino eu acordei, porém ele ficou sentado na beira da cama. Achei estranho isso. 5 de abril. Eu não vou esquecer nunca mais esse dia, essa noite de 5 de abril. Firmino acordou, como sempre, ficou sentado na beira da cama, coisa que nunca ele fez, porque eu acordo, ele levanta rápido, se troca rápido e já vai logo para o ponto de ônibus, mas nesta noite não. Ele ficou sentado na beira da cama e eu percebi que ele estava pensativo, sabe? Pensativo. Aí então eu até brinquei com ele. Você não vai esperar a Fernanda, não? Tá com preguiça, é? Não. Claro que eu vou. Você sabe que eu não deixo a menina vir sozinha do ponto até aqui de jeito nenhum, é perigoso. Eu já vou. Eu já tô indo. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Primeira vez que ele levanta, senta na beira da cama, fica pensativo. Devido à sua idade, quase 70 anos, Firmino já não enxergava bem. Andava devagarinho. Ele já estava muito cansado de tanto que lutou na vida. Mas, assim mesmo, essa incumbência de ir buscar a filha Fernanda, ele jamais deixou de fazer. Porque ele tinha muito medo dela voltar sozinha e acontecer alguma coisa no caminho. Firmino agora saiu. Firmino agora está indo para o ponto. Firmino estava lá no ponto à espera do ônibus que vem de Franco da Rocha. Nisso, apontou o ônibus. Meu marido então foi chegando mais perto, achando que Fernanda, claro, estava naquele ônibus, como sempre. Só que o ônibus parou um pouco mais atrás, não exatamente no ponto final, e sim mais atrás um pouco. Ele achou aquilo estranho. Firmino achou aquilo estranho. Mas por que o ônibus parou ali? E devagarinho ele foi andando até lá. Só que apesar do ônibus estar cheio, ninguém descia. O que estava acontecendo ali dentro? O que estava acontecendo? Firmino nem podia imaginar. Nem podia imaginar o que estava acontecendo dentro do ônibus. Então ele foi se aproximando e, como enxergava pouco, principalmente à noite, e um detalhe, como o ônibus parou um pouco longe do ponto final, porque no ponto final tem luz, é claro, aonde ele parou é mais escuro, então Firmino enxergava menos ainda. Ele chega até o ônibus e começa a acenar com a mão para que o motorista abrisse a porta. Ele chegou inclusive a bater na porta e pedir: motorista, abre a porta, por favor, a minha filha está aí, abre a porta. Como mesmo assim o motorista não abria a porta, então Firmino começa a caminhar ao redor do ônibus do lado de fora e para ver a filha entre os passageiros, e começou a chamar aqui do lado de fora: Fernanda, cadê você? Só que Fernanda não tinha vindo neste ônibus.
Mas o que estava acontecendo dentro do ônibus? Por que ele parou fora do ponto? Por que o motorista não abre a porta? É que ele estava sendo assaltado. Havia bandidos dentro do ônibus assaltando os passageiros. Firmino, aqui fora, continuava não sabendo o que estava acontecendo ali dentro, que o ônibus estava sendo assaltado. E como a visão dele era muito fraca, ele continuou rodeando o ônibus tentando ver a filha, ver se conseguia, e chamando Fernanda, Fernanda. Só que os bandidos que estavam dentro do ônibus acharam que ele, ali fora, estava vendo tudo, estava vendo inclusive a cara dos bandidos e a ação deles, e poderia identificá-los para a polícia. Eis então que um bandido daqueles diz: apaga logo esse velho, pô! Acaba logo com ele, antes que ele entregue a gente pros homens. A porta do ônibus então é aberta, não pelo motorista, mas pelo bandido. E justamente quando Firmino está atrás do ônibus, tentando chamar mais uma vez por Fernanda, que ele não está entendendo o que está acontecendo ali, mas na cabeça dele a filha está ali. Por que a filha não desce? Por que o ônibus não abre a porta? Agora sim, agora abriu. E um dos bandidos sai, e sem nenhuma piedade, e mesmo percebendo se tratar de um homem de idade, uma pessoa que não oferecia o menor perigo, ele já desceu e já começou a atirar. Os 2 primeiros tiros acertaram o peito de Firmino. E ainda não contente com esses 2 tiros no peito do meu marido, o bandido dá mais 2 tiros, agora em seu rosto, e Firmino tomba sem vida. Depois disso, os bandidos desceram do ônibus e tranquilamente, calmamente, como se nada tivesse acontecido, sumiram dali. Agora se formou um tumulto. Os passageiros, o barulho dos tiros, a polícia que é chamada, e pouco tempo depois, chega então outro ônibus de Franco da Rocha. E era nesse ônibus que Fernanda vinha. Ela não estava no que estava sendo assaltada. Ela, coincidência, ela estava no outro, o outro que chegou pouco tempo depois. E ela estranhou os bares fechados, aquela movimentação de gente, aquela loucura toda, polícia, sabe, chegando, polícia ali presente, e ela aflita, sabendo que o pai está esperando por ela, e vendo que aconteceu alguma coisa, ela procura pelo pai. Ela aflita, desesperada, procura pelo pai, porque alguma coisa boa não aconteceu ali. Aquele tumulto, aquela polícia chegando, polícia saindo, sabe, ambulância. Bom, foi então que Fernanda ficou completamente sem chão, horrorizada, desesperada, transtornada. Aquele tumulto todo. É que o ônibus que veio antes foi assaltado. E quando ela viu toda aquela multidão, vamos dizer assim, ao redor de um corpo, o corpo era do pai. Ela se depara com aquela cena, meu pai, banhado em sangue, morto a tiros, 2 no peito, 2 no rosto. Não, não, pai, meu paizinho, pai, meu pai. De casa em casa, parentes e amigos foram sendo avisados, e eu ainda não sabia de nada. Aliás, estava até indo dormir, pois também sou uma mulher muito cansada pelo trabalho do dia inteiro. E foi quando eu me preparava para dormir, me preparava para deitar, já sabendo que daqui a pouquinho chegava o Firmino e a filha. Então estou me preparando para dormir, é quando eu ouço gritos e choros: mataram ele, mataram o Firmino, mataram o Firmino. Aquelas vozes, elas começaram a fazer eco na minha cabeça. Mataram ele, mataram o Firmino, mataram o Firmino. E eu fiquei totalmente confusa. Será que é o que eu estou ouvindo? Não é possível. E de fato, no desespero,
naquela loucura, eu fico sabendo que no ponto de ônibus, Firmino havia sido assassinado quando estava à espera da filha, da nossa filha. Calmantes e mais calmantes. Foi preciso que eu tomasse muito calmante para que eu pudesse ficar de pé. Eu não aguentava. Eu não suportava a ideia do que tinha acontecido. No velório, meu Deus, Firmino, nós que nos conhecemos no Jardim Paulistano, ele faxineiro, eu diarista, nos conhecemos. Nós descobrimos o amor e com 4 meses fomos morar juntos. E agora, tantos anos depois, ele ali no caixão. Tudo estava acabado, tudo. A minha pressão, ela se descontrolou. E eu chorei tanto que nem lágrimas tinha mais. E tomando calmante, para mim tudo acabado. Pobrezinho do meu marido, pobrezinho de Firmino, um homem direito, tão sério, trabalhador. Nunca quis ficar parado mesmo depois de aposentado. E vendia seus bilhetes, seus passes de ônibus, de metrô, de trem lá na Lapa, muito preocupado com os filhos, netos e comigo. Ele mesmo tão cansado, ia buscar a nossa filha todas as noites, sem imaginar que aquela era a última noite. Eu nunca mais terei meu velho ao meu lado. Eu nunca mais terei Firmino comigo. Que saudade eu sinto de você, Firmino. Que saudade. Firmino Pereira Rocha. Sou eu, sua companheira de tantos anos. Ainda me lembro, Firmino, nós lá no Jardim Paulistano, você assumindo meus 6 filhos, eu que era viúva, eu assumindo o teu filho, e depois nós 2 tendo as nossas 2 filhas. Sou eu, Maria Dias, para dizer quanta dor, quanta saudade, para dizer: você foi e continuará sendo o grande amor da minha vida, Firmino. Eu, Maria Dias. Esta é a minha história, triste história que a vida escreveu. Que saudade de você! A espera que custou uma vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.